E aí galerinha, como está a energia de vocês? Dando continuidade na nossa aula de comandos elétricos sobre simbologias, temos as nossas simbologias como a botoeira tipo cogumelo normal aberta e a botoeira tipo cogumelo normal fechado, que é conhecida como botoeira de emergência. Ela está aqui, ela tem o S aqui, mas normalmente a gente trabalha ela lá no comando elétrico como identificada aqui a sua nomenclatura como EM, emergência 1 ou emergência 2, emergência 3 e por aí vai. A toda botoeira, como a emergência ou botoeira retorno por mola, com todo tipo de componente, retorno por mola, se ele tivesse triângulo, como eu desenhei aqui abaixo, em uma e em outra, ela é fixa, ou seja, quando eu bater a emergência, ela fica fixa, ela não retornar. Ela retorna quando? Como esse exemplo dessa emergência. Eu tenho a emergência aqui, que é o cogumelo vermelho. Quando eu pressionar ela aqui no sentido de cima para baixo, eu vou ter o que? Ela vai vir e vai ficar fixa aqui, ó, pressionada. Então, quando eu tenho aquele triângulozinho, quer dizer que ela é fixa, ela fixou. Aí eu só dou um giro da direita para a esquerda, retornando, e ela retorna ao estado normal. Então, se ela for contato fechado, quando eu bater ela fixar, o contato sempre fica aberto. Eu dou um giro, ela retorna. Mas ela é fixa com esse triângulo. Se ela for aberta, quando eu bater, o contato sempre fica fechado. Aí, se eu tirar esse triângulozinho aqui, o que é que ela vai ser agora? Ela vai ser um retorno por mola, esse tracejado. Aí, o que significa? Quando eu bato ela de cima para baixo, ela se for um contato Na, o contato faz o que? O contato só vai fechar. Se for um contato Na, quando eu bato ela de cima para baixo, o contato fecha e ela retorna sozinho, não ficando fixa. Só fecha e abre novamente. Se for um contato NF, ela vai acontecer o que? O contato vai abrir quando ela descer e sobe e o contato retorna a ser fechado novamente. Então, o triângulo significa que ela fica fixa, o tracejado quer dizer que ela é retorno por mola. Então, aqui é quando eu tenho dois contatos na mesma botoeira, como citado lá em botoeiras retorno por mola. Também aqui eu tenho um comum, isso aqui também é muito difícil de utilizar, mas está aí a simbologia de botoeira de emergência. Agora eu tenho um contato fechado e um contato aberto para o componente que se chama seletora, representado como a nomenclatura S e a simbologia que é um Ezinho aqui, né? Só que puxado a perninha para trás. Como ele tem vários tracejados, significa que é retorno por mola. Se tiver o triângulo, significa que é fixa. Então aqui a gente tem a nossa seletora aqui. Ela é como se fosse um botão ali de fogão, por exemplo. Está aqui a seletora, se eu puxar ela da esquerda para a direita, ele fecha o contato de um lado. Se eu puxar ela da direita para a esquerda, fecha o contato aqui do outro lado. Então, se ela tiver dois contatos, ou um ou outro, depende de quantas posições ela tem. Tem seletor de duas posições, de três posições, depende muito do comando. Então, verifica se ela tem um triângulozinho ou não, para ela ser retorno por mola ou fixa. Aqui é se eu tiver uma seletora, né, com dois contatos nela mesma, né, como já falado. E aqui se eu tiver uma seletora com o estado comum aqui no 11. Para a nossa próxima simbologia, se trata de interruptores. Esses interruptores aqui não vamos trabalhar muito. Seriam os interruptores de gerais ali para ligar máquinas. Não vamos trabalhar muito com esses tipos de interruptores aqui não. Mas seletora é que quando você clica nela, ela faz um X, né, como se fosse um interruptor intermediário, conhecido lá no sistema Four-Way de instalações elétricas. Vamos para o que interessa aqui para a gente. Fim de curso normal aberto, fim de curso normal fechado. Fim de curso ele é representado também com a letra S. Se eu tiver 2, eu represento como S1, S2. Ele normalmente é um círculo. Todos são retorno por mola, que são esse tracejado. Contato aberto a gente já conhece, contato fechado já conhece. Então vamos conhecer aqui como o que é um fim de curso aqui no diagrama funcional.
Esse aqui é o primeiro modelo de fim de curso industrial. Ele é a alavancazinha aqui, ó. Se eu for para um lado, puxar ela para um lado, se o contato for NF, né? Vou dar um exemplo aqui, já está desenhado aqui. Se eu puxar para o lado aqui, se for NF, o contato pá, abre. Se for um contato NA, se eu puxar para o lado, contato normal aberto, pá, fecha. Da mesma forma, esse outro aqui abaixo é outro modelo de fim de curso industrial, só que tipo pino, ó. Se eu pressionar ele aqui de cima para baixo, ele faz a função da mesma forma. Clicou, ele retorna, clica e retorna. Então ele é usado muito para máquinas, esse daqui para aquelas máquinas que é utilizado a pedal. Esse aqui pisou, fechou o contato, se foi normal aberto, a máquina faz uma situação. Se for fechado, quando clicou, abriu o contato, faz outra situação. Nosso próximo componente, vamos pular ali, é só fim de curso. Nosso próximo esses contatos aqui é os contatos do relé térmico que a gente tinha visto anteriormente nas aulas anteriores. 97, 98, essa simbologia aqui é de relé térmico, ó. Do contato fechado, relé térmico não é conhecido como 1 e 2, como a gente está acostumado a fazer. Ele é específico dele, 95, 96. E o aberto, 97, 98. Como eu citei em aulas anteriores, tem componente que tem os contatos aí, é específico deles. O específico dele é fechado, o específico dele é aberto, tem a numeração específica do componente. Outro contato aí do relé e vamos para os nossos sensores. Eu tenho um sensor indutivo NA, sensor indutivo NF. O indutivo você observa como? Ele tem a simbologia de um resistor, conhecido lá na eletricidade básica 1. Ele é NA, contato aberto aqui, e o NF, contato fechado aqui. Ele normalmente é desenhado em retângulo e sempre tem a simbologia de indutivo. Ele aqui tem o B, né? Mas normalmente ele é representado com a letra S. Eu desenhei ele aqui, ó, porque lá está com 2 fios. Eu vou desenhar ele aqui com 3, ó. Se ele for 220, no caso, eu alimento ele como fase neutro. Ele sempre vem a alimentação e sai um sinal nele. Se ele for 220, quando ele é alimentado, no caso eu desenho um capacitivo, ó, que é a simbologia de um capacitor, conhecido lá na eletricidade básica. Se fosse um resistor, seria esse cara aqui, ó. Este é o sensor indutivo. Esse cara aqui é por metal, ó, sensor indutivo, que é o da simbologia lá. Essa simbologia aqui, ó, indutivo metal. Esse outro cara aqui é o capacitivo, que já é essa simbologia aqui do capacitor. Então o capacitivo ele pega presença, o indutivo pega metal. Se ele for 220 é fase neutra. Se ele for 24 volts de corrente contínua, no lugar da fase é o positivo, no lugar do neutro é o negativo. Se ele for 220, o sinal dele é enviado 220 volts AC, que é corrente alternada. Se ele for 24, positivo e negativo, o sinal dele é enviado 24 volts DC. Então vem aí 24 volts corrente contínua. Então aí depende da situação, se é indutivo, capacitivo, e depende da alimentação para a gente saber qual é o sinal que a gente vai trabalhar no nosso comando elétrico. Então a gente fica por aqui nessa aula, até a próxima.